Olá, sejam bem-vindas. Hoje iremos dar prosseguimento ao mini curso de Educação Continuada e hoje falaremos sobre o aleitamento materno na aula 4. Eu me chamo Manuele, sou estudante de nutrição e estou sendo orientada pela professora Fernanda Morim. A amamentação é um período muito especial, sendo uma estratégia natural que vai muito além que nutrir uma criança. Ele envolve interação profunda, vínculo e afeto entre a mãe e o filho. Além de seus inúmeros benefícios, é uma intervenção sensível, econômica e eficaz para a redução da morbimorbilidade infantil. O leite materno, ele vai ser o primeiro contato da criança com o alimento. E ele é o leite materno é o melhor e o mais completo para o bebê. E aí, o que vai recomendar o Ministério da Saúde? Através do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, o Ministério da Saúde vai trazer informações a respeito da alimentação dessa fase de vida e também a respeito da amamentação. Essa nova versão do guia, ele vai trazer uma reversão na fala dele. Ao invés de começar incentivando o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, ele começa a frase assim: a recomendação atual é que a criança seja amamentada logo na primeira hora de vida, né, chamada Golden Hour, e por até 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, a recomendação é que ela receba somente o leite materno. E é interessante ver essa orientação focada, né? Porque às vezes as mães só amamentam até os 6 meses, exclusivamente, param. E aqui ele diz o quanto é importante também avançar com essa amamentação. Então, ele incentiva que a amamentação ela continue após os 2 anos também. E aí, como que essa amamentação ela deve ocorrer? Tem restrições de horários, tem tempo de permanência na mama, ou seja, a amamentação sob livre demanda. E o que é essa livre demanda? É quando o bebê regula as mamadas. Ele vai mamar na hora que ele quiser, quando ele quiser, o quanto ele quiser, o quanto ele sentir fome, certo? Então, assim, é muito importante a gente mostrar para a mãe que essa amamentação ela é livre, né? Ela é sobre livre demanda. E um outro fator também que a gente pode estar desmistificando para essas mães é em relação à sucção, porque a gente vai ter a sucção nutritiva e a sucção não nutritiva. Eu vou estar explicando elas um pouco melhor no material complementar, mas para a gente dar uma relembrada, a nutritiva é aquela que ele vai estar realmente sugando o seio da mãe, né? E a não nutritiva, e popularmente vai ser conhecido como se o bebê estivesse fazendo o bico do peito da mãe de chupeta. E não é isso que vai estar acontecendo. A gente precisa falar para elas que ambas os tipos de sucção são muito importantes. Primeiro para o bebê, né? Porque a amamentação ele vai estar indo ao peito da mãe não só pelo leite, mas também não só pelos nutrientes, né, que contém o leite, mas também pelo afeto, pelo carinho que ele vai sentindo ali. É uma interação profunda, mesmo como eu acabei de falar. Então, ele indo para o seio da mãe, também com essa intenção de cuidado. E óbvio também que vai estar ajudando em outras situações para ele, como o desenvolvimento cognitivo, vai estar sendo muito importante também. Mas além desses 2 fatores, a gente também pode pensar que essa sucção não nutritiva vai estar estimulando a produção de leite, né, da mãe. Porque é necessária a sucção para que os hormônios ajam e ocorra a descida do leite. Para fins didáticos, vamos entender um pouco melhor os tipos de aleitamento materno. Nós vamos ter o mais recomendado até os 6 primeiros meses, que é o aleitamento materno exclusivo, que nele só vai ser ofertado à criança o leite materno, não vai ter adição de nenhum outro líquido, como chás, sucos ou outros leites. Já quando tem a adição com leite materno de outros líquidos ou sólidos, lácteos ou não, com a finalidade de complementar e não substituir o leite materno, nós vamos ter o aleitamento materno complementado. No aleitamento materno predominante, há o uso do leite materno como principal fonte de nutrição da criança, mas também é permitido o uso de outros líquidos. E no aleitamento materno misto, a criança recebe o leite materno, mas também recebe outros tipos de leite. Em relação à epidemiologia do aleitamento materno,
Eu trouxe aqui um gráfico para ilustrar um pouco melhor, do Ministério da Saúde. Também vai estar no material complementar para vocês depois darem uma olhada melhor. E ele mostra os dados do ENANI, o Estudo Nacional de Alimentação Nutricional Infantil. É um dos estudos mais recentes que vai avaliar não só questões de aleitamento materno, mas também a alimentação infantil de uma forma geral. Ele é super interessante, super importante. Depois também vocês podem olhar o site. E aqui ele vai mostrar um aumento da prevalência do aleitamento materno no Brasil. Olha que interessante, a gente saiu de 2,9% em 1986 e fomos para quase metade das crianças amamentadas exclusivamente até os 6 meses com o leite materno. É muito interessante esse gráfico, mostra como a gente evoluiu nesses últimos anos aqui no Brasil. Existem outros dados também epidemiológicos, mas esse daqui é muito importante para a gente analisar os últimos anos, né? Como que a gente caminhou nesses últimos anos. E não só por conta disso. Gostaria de destacar aqui também em relação às ações de promoção ao aleitamento materno, que são muito importantes. E aí, nesse gráfico aqui, nós, vocês, profissionais de saúde, nós, estudantes, todos nós da área da saúde, nós temos também parte nisso, porque essa promoção do aleitamento ela é de extrema importância para esses dados estarem cada vez maiores, né? Isso é muito importante. Então, a gente deve continuar, sim, incentivando o aleitamento materno, porque mostra dados como esse, super importantes para o Brasil. E aí, tudo bem. A gente viu em relação à epidemiologia, né? E a gente está crescendo, que a gente está evoluindo, mas a gente ainda tem muito a evoluir, né? A gente ainda tem um longo caminho pela frente. A gente quer olhar daqui a uns anos e ver esse gráfico cada vez com números maiores de aleitamento materno exclusivo. Porque aí a gente precisa pensar nessas mulheres que não amamentam. Qual é o custo que isso está trazendo de uma forma geral para a mãe, para o bebê, para o desenvolvimento cognitivo do bebê, para a sociedade? O que isso vai estar trazendo para o planeta? Né? Isso tudo vai estar envolvido no custo de não amamentar. Esse artigo é muito interessante também, de 2016, e que nos faz pensar sobre esse custo da não amamentação. Por exemplo, a mãe. Nós vamos falar à frente um pouco dos benefícios, né, para a mulher. Mas ele traz dados de redução no câncer de mama, redução no câncer de ovário, as mulheres, redução de 48% de chance de câncer de mama, mulheres que amamentam durante todo o ano, redução de 2% no câncer de ovário para cada mês que as mulheres amamentam exclusivamente. Olha que interessante, né? São dados muito importantes que a gente precisa também avaliando. Ele também fala do número de mortes que poderiam ser evitadas. São menos de 20 mil mortes maternas por ano que poderiam estar sendo reduzidas com aleitamento materno exclusivo. E em relação ao desenvolvimento cognitivo do bebê também, né? Porque o aleitamento ele é um indicador de inteligência, então ele está relacionado com QI. Isso também pode estar trazendo o quê? Redução dos avanços tecnológicos do futuro, para todos nós. O bebê também, obesidade, no futuro, doenças crônicas. Nesse estudo ele fala tudo isso, o quanto o impacto pode ser grande, né, na amamentação. E aí, será que é um impacto só para a mãe e para o bebê? Não, como eu já disse, ele vai ser um impacto geral, e principalmente para o meio ambiente. E a gente precisa pensar que o impacto não vai estar sendo só essa interação entre mãe e filho. Também vai ter um impacto para o planeta. Nesse estudo ele fala, estima-se uma perda de 32 bilhões na economia por conta da não amamentação. E essa perda é por quê? Pelo uso de fórmulas. E aí a gente pensa, nossa, mas é só a mamadeira? É só a lata do leite? Não. A perda também vai ser refletida na agropecuária, no desmatamento, na emissão de gases, no efeito estufa, ou seja, são muitos os fatores que estão envolvidos, né? E o leite materno só vai contribuir,
né? Quando a mãe ela amamenta exclusivamente, principalmente, vai contribuir, porque ele é totalmente a favor da sustentabilidade ambiental, a segurança alimentar e nutricional, então isso é muito importante. A gente consegue pensar. A amamentação vai ser uma das poucas ações incluídas nas 17 ODS. Você sabe o que é uma ODS? A ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ONU, né? A ONU, ela tem esses objetivos, e aí os países membros, eles que fazem parte, eles também vão ter metas sobre práticas de ecologia, práticas de economia, de equidade, e o objetivo deles é oferecer uma versão de desenvolvimento, né? Uma melhor versão de desenvolvimento, e também combater a pobreza. Então, a amamentação é uma das ações que ela realmente vai estar em todas as ODS. E se você quiser conhecer um pouco mais de cada uma, é só você apontar o seu celular aqui no QR Code e você consegue ver um material bem legal também sobre elas. Eu vou aqui destacar sobre duas. Vou destacar duas ODS, que também a ODS 2 e a ODS 3. Dos 17 são 17 objetivos, mas essas duas eu vou fazer um link com a amamentação que é bem interessante a gente pensar. A ODS 2, ela vai ter o objetivo de acabar com a fome, de alcançar a segurança alimentar e nutricional, de melhorar a nutrição, de promover melhoras na agricultura sustentável. E aí, o que a gente pode pensar, né? Que relação? O leite materno é completo, ele é essencial para a criança, certo? E as crianças que amamentam, elas vão ter melhores chances de crescimento, de desenvolvimento, né? E o ODS 3, que fala sobre saúde e bem-estar. E esse objetivo, ele assegura uma vida saudável, ou seja, promove bem-estar. E aí a gente pensa, a criança que amamenta, ela vai ter menores chances de ficar doente, né? E a mãe, ela vai ter redução nas doenças crônicas, no câncer, como eu acabei de falar também do estudo, né? Que a gente viu que vai reduzir o câncer de mama, câncer de ovário. Super interessante. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é só apontar o celular, vocês podem conhecer melhor sobre as ODS. E aí, as vantagens clássicas do aleitamento materno, né? Que a gente consegue ver. As vantagens não são só para a mãe e o filho, como eu falei anteriormente, mas também para a sociedade, para a família, de uma forma geral, é interessante para todos. E vamos ver algumas vantagens. A sociedade. As crianças que vão ser amamentadas, né, principalmente se ela for amamentada exclusivamente, ela vai receber menos atendimento médico, ela vai ficar menos doente, então menos atendimento médico, menos hospitalização, menos medicamentos, e, consequentemente, menos gastos para preservar a saúde. A família, menos custo, melhor qualidade de vida. A gente pode pensar o quê, né, para a família também? Em relação à criança, que ela ficar menos doente, ela vai precisar se ausentar menos do trabalho. Para a saúde da mulher, como eu falei, proteção do câncer de mama, vai ter redução de peso, maior vínculo afetivo, né, entre a mãe e o filho, isso é muito importante também. A saúde da criança, redução da mortalidade por conta de vai reduzir as infecções, diarreia, pneumonia, infecção de ouvido também, né, e também as doenças futuramente, como obesidade, diabetes. E a gente conseguiu ver um pouquinho melhor a respeito, né, da amamentação. E aí conhecemos os benefícios. E agora a gente precisa entender o que vai ter nesse leite materno. O leite materno é o melhor alimento para o seu bebê. Né? Ele é um alimento completo. Ele vai ter todos os nutrientes necessários para o bebê. E ele é completamente adaptado a essa fase da vida que ele está passando. Por mais que a indústria, hoje em dia, ela tente chegar a algo parecido, nenhum leite consegue aproximar o leite materno. O leite materno realmente é único. Cada mulher ele vai ter um leite único. E aí o Ministério da Saúde, ele fala que o leite é semelhante, né, entre as mulheres, exceto aquelas que têm desnutrição grave, ele vai ser um pouco afetado em relação à qualidade e ao volume. Mas, de forma geral, elas vão ter uma composição semelhante para as mulheres que amamentam.
E a gente vai falar um pouquinho em relação à fisiologia e os macro e micronutrientes, para a gente estar conseguindo entender realmente o que tem nesse leite materno. Fisiologia da amamentação. Aqui, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a anatomia da mama. Cada mãe vai ter um tamanho de mama diferente. E isso vai ser normal, porque vai ser de acordo com as características pessoais e genéticas de cada uma. Certo? Aqui tem uma imagem para a gente acompanhar melhor. Mas o seio externo ele vai ser composto do mamilo, né? Aqui a gente consegue ver, e da areola, é a parte pigmentada em volta. O mamilo ele vai ser por onde ocorre a passagem do leite. A gente consegue ver aqui. A areola é a parte pigmentada em volta dos seios. Os seios eles vão ser predominantemente tecido adiposo, né? Mas também vão ter os lóbulos, que vão produzir os leites, né? Que é a glândula que vai produzir o leite. Os lóbulos eles vão ser conectados por dutos. E esse leite que vai ser produzido, ele vai ser armazenado nos alvéolos e nos ductos. Então, aqui a gente consegue entender um pouquinho sobre a anatomia da mama. Para entender melhor sobre essa produção do leite, a gente precisa conhecer as 3 fases da lactogênese. Essas fases vão envolver hormônios super importantes para a produção desse leite. E eu vou falar um pouquinho sobre cada fase de lactogênese agora. Na lactogênese 1, ela vai ocorrer ainda na gravidez. Ela vai ser uma preparação da amamentação. Ela vai ter ação de 2 hormônios muito importantes. Vai ter ação de outros hormônios também. Mas nessa fase, 2 hormônios são muito importantes. O estrogênio e a progesterona. O estrogênio ele vai ser responsável pela ramificação dos ductos lactíferos. E a progesterona ela vai ser responsável pela formação dos lóbulos. A gente já viu também dos lóbulos, que são as glândulas que produzem o leite. E aí, na lactogênese 2, como vai ser o início? A gente vai ter o nascimento, a expulsão da placenta, vão reduzir, vai cair os níveis sanguíneos de progesterona, a gente vai ter consequente liberação da prolactina, um hormônio muito importante, principalmente para a produção do leite, e também vai ocorrer a secreção do leite, né? Que aí vai dar um start nessa fase 2. Outro hormônio que também vai atuar aqui é a liberação da citocina. A citocina ela vai ocorrer, né, a liberação durante a sucção do bebê. Vai ocorrer a expulsão, né, dos leites contidos ali nos alvéolos. Na fase 3 da lactogênese 3, a manutenção da produção do leite, a gente vai ter o seguinte. Após o nascimento da criança, né, a gente vai ter os hormônios principais que vão estar atuando que vão controlar, na verdade, que vão controlar a produção da descida do leite. E a gente vai ter a prolactina e a ocitocina, tá? Nessa fase. É muito importante, porque assim, a mãe, quando ela está bem, ela vai estar conseguindo produzir bem a prolactina e a ocitocina. Essa fase 3, ela vai ocorrer, ela precisa da sucção ocorrendo. E será que o leite é o mesmo do primeiro dia, até os dias posteriores? Será que é a mesma coisa? E a gente consegue ver que não, né? O leite, ele vai ser dividido, ele vai ter as suas fases, que vão ser de acordo com o tempo de vida da criança. O primeiro leite, que é o leite que a gente costuma dizer da primeira semana, a literatura diz que do primeiro a 5 dias, mas assim, a primeira semana é o colostro, o primeiro leite, né? Que vai ser a descida do primeiro leite. E como que ele é? Esse leite ele vai ser mais amarelado, como a gente pode ver aqui. Por que esse leite é mais amarelado? Porque ele vai ter a presença, ele vai ser rico em carotenoides e vitamina A. Então, isso vai deixar esse leite mais amarelado. E, além disso, ele vai ser mais amarelado, mas ele também vai ser mais aguado, porque ele vai ser rico em proteína. Isso a gente precisa falar com a mãe. Às vezes ela vê um leite com essa aparência aqui, ela vai estar achando que meu leite é fraco, que não estou nutrindo meu bebê, e inúmeros mitos que existem nesse momento realmente para a mulher.
A gente precisa falar com ela que esse leite é normal e que vai estar sim nutrindo a criança. A gente precisa deixar muito isso claro, que o colostro ele vai ter essa potência, mas que é normal nos primeiros dias, tá? E aí o leite de transição. A gente vai ter o leite de transição, que ele vai ser do 6º ao 15º dia. Ele vai ter uma aparência mais volumosa, né? Como a gente pode ver aqui. E ele vai ter menos proteína, mais gorduras e carboidratos. A gente vai ter o leite maduro. O leite, como a gente consegue ver no leite de caixinha, né? A aparência dele, o aspecto dele vai ser mais conhecido por mulher, mais conhecido por gente. E é por isso até, lembrando do colostro, às vezes surge uma dúvida, né? Porque a mulher vê um leite mais amarelado, fala, isso não é normal. E a gente precisa falar isso com ela também por conta disso, porque é diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, a gente precisa deixar claro isso para ela. E o leite maduro vai ser mais próximo ao que a gente vê, ao que a gente consome, né, no dia a dia. O leite maduro, ele vai ter aparência consistente e esbranquiçada, ele vai ter maior quantidade de gorduras e nutrientes. E a composição nutricional? Em relação à composição nutricional, eu trouxe essa tabela aqui também, que ela é muito importante, porque ela faz ela faz 3 coisas. O leite materno com o leite de vaca. Ela compara o colostro com o leite maduro, que a gente acabou de ver, e também compara o leite a termo, das mulheres a termas, para termo. Ou seja, ele compara o leite das mulheres, das crianças, né, que vão nascer no tempo certo, no tempo adequado, e das crianças que vão nascer antes. Também é muito interessante a gente ter uma comparação em relação a esses fatores. E aí, o que acontece? A gente pode ver aqui, por exemplo, a quantidade de proteína. Vamos chamar atenção para a quantidade de proteína. A proteína do leite de vaca é de 3,3, comparado a 1,3 do leite materno. Olha a diferença da quantidade de proteína. E o que a gente tem que pensar também na consequência que isso vai gerar, né, a longo prazo. Um estímulo para sobrecarga renal, obesidade, né? Então, são coisas que a fórmula vai trazer e que o leite materno não. A gente precisa pensar nesse fator. Também em relação ao tipo de proteína. O tipo de proteína do leite de vaca e do leite materno não é a mesma. No leite materno, a gente vai ter a lactoalbumina. E no leite de vaca, a gente vai ter a caseína, que é um tipo de proteína mais difícil de digestão, principalmente ali para o bebê que acabou de nascer, né? Em relação ao tipo de leite da mãe que pariu no tempo correto e do bebê que nasceu antes, a gente também vai ter diferença. Os artigos que a gente trouxe aqui são artigos de bebê que nasceram no tempo adequado. Mas a literatura mostra que esse leite vai apresentar também diferenças, como a gente pode ver aqui. O leite prematuro vai ter maior quantidade de caloria, de lipídio, de proteína, menor quantidade de lactose. Então, a literatura traz esses dados também para a gente, das diferenças do leite. E quanto mais precoce, mais proteína e fatores não nutricionais esse leite vai ter. Mas é muito interessante e a gente pode destacar aqui um fator muito legal, que é na velocidade de ganho de peso. Ou seja, a velocidade de ganho de peso do leite termo vai ser maior do que daquele que nasceu no tempo adequado. Ou seja, o organismo ele vai tentar recuperar um tempo perdido, né? Para o bebê nascido termo. E o leite humano, ele é muito importante porque ele não vai ter só carboidrato, proteína e lipídio. Ele vai ter os fatores não nutricionais também. E aqui eu dividi entre os fatores celulares e os fatores humorais, que também vão estar presentes no leite. Vai acontecer o conjunto de aminoácidos, proteína, os fatores de crescimento, os hormônios, esses componentes eles vão ajudar o bebê a desenvolver o sistema imune, né? E, consequentemente, vão ajudar a proteger contra doenças, também no desenvolvimento cerebral, que vai ser de extrema importância, o que a fórmula não vai trazer. E aí a gente pode pensar na imunidade. Porque o bebê vai ter a imunidade, a mãe vai passar para ele, então ele vai ter uma imunidade
vai adquirir em casa, porque em casa ele vai conviver com outra criança, ou às vezes com um cachorro, com um gato, com outras pessoas. Vai ser muito interessante porque quando o bebê vai amamentar, a saliva que vai carregar os antígenos, eles vão entrar em contato com os canalículos, que é um tecido totalmente irrigado, né, no seio da mãe, e vai ocorrer a primeira sinalização celular. O que essa sinalização vai fazer? Ela vai passar a reagir, vai passar a produzir anticorpos para esse filho. Olha como a amamentação ela é importante, né? E não só os componentes celulares que vão estar envolvidos, como a gente viu. Os componentes humorais, eles também vão estar presentes nesse leite. São os anticorpos, a gente vai ter o IgA, a gente vai ter o IgG, a gente vai ter os componentes que vão ser antimicrobianos e também antivirais, que também são de extrema importância. A lactoferrina, que vai impedir as bactérias patogênicas de se instalarem nesse bebê, né, de causar alguma inflamação nessa criança. E também os fatores bífidos, que vão estar ali desenvolvendo as bifidobactérias. Então, a gente já viu, né? O leite humano, ele é parecido, é semelhante de uma mulher para outra. Mas aí eu trouxe um artigo para a gente começar a pensar no que muda. E esse artigo ele é muito interessante. Vai ter também no material complementar para a gente dar uma olhada depois melhor. Ele vai fazer uma análise com outros artigos e vai mostrar que o que muda de fato é o volume de acordo com o estado nutricional da mulher. Ou seja, a alimentação dessa nutriz ela é muito importante também nessa fase, né? Por conta do volume do leite e todos os outros aspectos. E aí aqui a gente pode destacar os oligosacarídeos. Eles são componentes muito importantes. Os artigos têm trazido muito eles, falando sobre eles, destacando a importância deles nos últimos anos, com a importância no desenvolvimento da função do sistema imune gastrointestinal dessa criança, né? E esse artigo que vai mostrar a influência da dieta materna com a presença desses oligosacarídeos. Embora o efeito da dieta materna na composição de micronutrientes do leite tenha sido questionado anteriormente, aqui sugerimos que a dieta materna influencia a função comunitária da microbiota do leite por meio das modulações dos oligosacarídeos. Então, nesse artigo mesmo, ele fala que por mais que esse componente ele não seja digerido nem metabolizado pelo bebê, ele vai ser muito importante porque ele vai ser substrato das bifidobactérias. E também vai destacar uma importância legal, uma diferença legal entre o bebê que usa fórmula, né, e o bebê que vai amamentar. E aí a alimentação da nutrição, nós, profissionais de saúde, nós, estudantes, devemos estar fazendo para que o importante seja feito, que é a qualidade nutricional. A gente precisa conversar com essa mulher, a gente precisa entender o meio que ela está inserido, a gente precisa entender a cultura, a gente precisa entender os hábitos, a gente precisa conhecer como funciona a rotina, como que é a rotina dessa mulher, para a gente estar conseguindo ajudá-la, né, da melhor maneira possível. E ela precisa de uma qualidade nutricional. Ela precisa de alimentos saudáveis, de macro, micronutrientes, mas é importante a gente conhecer essa rotina para a gente não desestimular essa mulher a comer alimentos saudáveis, a praticar o aleitamento materno. Então, a gente precisa realmente conhecê-la e conversar com ela o quanto é importante a qualidade dessa nutrição para o leite e para a vida do bebê. E também desmistificar, porque é comum ver elas chegarem na consulta com dúvidas sobre os alimentos lactobacillus. E a gente precisa falar com elas que não existe comprovação científica, que são um mito, como a cerveja preta, a canjica. Existem inúmeros alimentos lactobacillus que ela vai chegar com essa dúvida e a gente precisa desmistificar. Por que a gente precisa desmistificar? Porque a produção do leite ela vai ocorrer com maior estímulo para a produção do leite, vai ser a sucção do bebê. Ou seja, a gente vai ter fatores que vão ajudar, que eu vou falar, mas o maior estímulo para essa produção é a sucção do bebê. O bebê precisa estar sugando para que ocorra maior produção do leite. E aí, quais são os fatores que vão ajudar, né, nessa produção? A hidratação,
hidratação é muito importante. Essa mulher, ela precisa beber aproximadamente 4 litros de água ou mais. E por quê? Porque o leite, ele é majoritariamente composto por água. Então, a gente vê aqui embaixo, ó, livre demanda. Se esse bebê está mamando em livre demanda, essa mulher, ela precisa estar aumentando a quantidade de leite, né? Para o corpo dar conta de produzir maior quantidade também de leite. Então, essa mulher precisa estar tomando muita água. É muito importante estimular o consumo de água dessa mulher. E é por isso também que a gente pode lembrar lá na frente que não é necessário, no aleitamento materno exclusivo, até os 6 meses, a criança ela tomar água, né? Porque no leite humano, ela já vai estar ali ingerindo água. Então, por isso também não é necessário. A gente não precisa se preocupar com a água nos 6 primeiros meses desse bebê. Alimentação adequada, como eu acabei de falar, variada, saudável, mas a gente precisa conhecer essa mulher para a gente estar passando o possível, né? E não desestimular. Em relação ao descanso e ao sono, a amamentação ela é hormonal, né? Então, a gente vai estar precisando de hormônios para ocorrer também a produção do leite. Quando o bebê está sugando, a gente vai ter estímulo da produção de ocitocina e prolactina, que são hormônios ligados ao prazer. Se por algum motivo essa mulher estressada, sem dormir, a gente não vai conseguir produzir esses hormônios, porque a gente vai ter a atuação do cortisol. E o cortisol, ele vai atrapalhar a produção da prolactina e da ocitocina. Então, o descanso é fundamental, o sono é fundamental. Então, ela precisa de uma rede de apoio também, né, em conjunto com esses fatores, para estar ajudando e também favorecendo essa produção de leite. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente, depois de um período grande de descanso, ela pode perceber que acordou com a mama vazando, ou seja, porque voltou a produzir os hormônios que são necessários mesmo para a produção do leite. Agora, a gente chegou numa parte muito importante, que é a parte do manejo clínico, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona, sobre como a pega correta, o que está errado, as intercorrências. É natural, é uma forma natural a amamentação, né, da mãe para o filho. Só que, às vezes, vai envolver muitas adaptações, muitos aprendizados, ainda mais quando for o primeiro filho, que é tudo muito novo. Então, vai ser novo para a mulher, vai ser novo para a criança, vai ser novo para a família. Então, a gente precisa passar para essa mulher que amamentar, sim, exige aprendizado, né? E a técnica correta da pega vai ser o sucesso dessa amamentação. Ou seja, a amamentação ela precisa ser agradável e prazerosa, mas a gente precisa passar para elas nos primeiros dias, talvez ela se depare com dificuldade. E a gente precisa falar das dificuldades para que, caso elas passem, elas saibam como fazer o manejo correto, certo? E aqui algumas orientações. Amamentar ainda na sala de parto, chamada Golden Hour, logo nas primeiras horas de vida do bebê. Ou ajudante, ou a pessoa que estiver com a mãe, colocar o bebê no seio da mãe, deixar ali pelo menos 1 hora para que ele fique mamando de forma calma, tranquila. É a Golden Hour, que é conhecido esse momento. E está em posição confortável. A mãe, ela precisa estar sentada, deitada, da posição que ela se sentir melhor, né? Essa parte aqui é super importante. Ela precisa estar bem. Seja ela deitada ou sentada, ela precisa estar bem, com uma roupa confortável. É interessante massagear a mama para facilitar a saída do leite. Então, também fazer massagens devagar ao redor da mama. O seio cheio deve ser ofertado primeiro, sempre que possível, esvaziá-lo. Sempre esvaziá-lo e depois ofertar o outro. E também a técnica de mão em si, que a gente faz, mão em si. A técnica de tesoura, ela não vai ajudar na saída do leite. A gente precisa deixar claro também isso para ela. E aí eu trouxe essas imagens do Ministério da Saúde, que vai estar mostrando a pega adequada, a posição adequada. Quando o bebê pega adequadamente a mama, ele vai fazer uma abertura ampla da boca.
ele vai abocanhar não apenas o mamilo, mas também a areola. Quando ele tem essa pega correta, né, o mamilo ele vai ficar em uma posição dentro da boca do bebê para proteger contra as lesões. A gente pode falar também da língua, porque a língua do bebê ele vai formar uma concha, e que isso vai facilitar a ida, né, para faringe, esôfago, e também vai ativar o reflexo de deglutição da criança. Em relação à posição, a posição é aquela que a mãe se sentir mais confortável. A mãe pode escolher a posição que vai amamentar o seu filho. Mas é importante que ela esteja relaxada, esteja com roupas confortáveis, bem posicionada, não só ela, mas também como o bebê. Né? O rosto do bebê ele precisa estar de frente com a mãe, com a mama. E o nariz ele vai estar na altura do mamilo. O corpo do bebê, como a gente pode ver aqui, ó, nessa posição tradicional, o corpo do bebê ele vai estar bem próximo da mãe, né? E também o bebê vai estar com a cabeça e o tronco todos alinhadinhos, olha, como a gente pode ver aqui. Ele também vai estar bem apoiado. Além dessa posição tradicional, a gente também tem a posição do jogador de futebol americano. É bem interessante que algumas mães optam a mulher sentada e o bebê na lateral. Ou então, também a posição deitada, quando o bebê e a mãe ficam deitados juntos. E aí também respeitando o bebê mais perto da mãe, né? Todos os critérios de posição adequada. Esse aqui é o verdadeiro sinal que indica que a amamentação está dando tranquila, dando tudo certo. E a gente pode pensar, como que tem que ser, né? Os lábios são virados para fora, o nariz não encosta no seio e o bebê respira livremente. A bochecha enche quando suga o leite, o queixo encosta no seio. Esse é o sinal de que a amamentação está fluindo da melhor maneira possível, tanto para o bebê, né? E também para a mãe. Uma posição inadequada, não vistos, né, com antecedência, eles podem sim trazer intercorrências na amamentação. E aí existem alguns fatores que vão afetar, né, esse processo da lactação. O estado nutricional da mãe, como a gente já falou, o estado nutricional da mãe ele é importantíssimo para essa fase. O estado emocional ainda mais, porque às vezes ainda é um primeiro bebê, que a mãe não... É tudo muito novo, é tudo muito novo, não só para a mãe, mas também para a família, né? Então é importante que o estado emocional esteja adequado. Essa mulher pode estar ansiosa, essa mulher pode estar com uma depressão pós-parto, e tudo isso precisa ser visto antes de começar a amamentação ou no momento da amamentação. A integridade da mama, a mama tem que estar íntegra, não é necessário passar álcool, pomadas, cremes, não é necessário passar na mama. Ela precisa estar sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma rachadura, é muito importante. E a pega correta, como a gente falou agora, a gente deu exemplo de algumas pegas corretas, ela precisa estar correta para que a amamentação tenha sucesso. E a rede de apoio. Rede de apoio a gente pode até colocar junto com o estado emocional, né? Porque às vezes esse estado emocional também está sendo afetado por conta de uma rede de apoio que não está estruturada. E quando o leite não vem? Nós, profissionais de saúde, devemos fazer estimular a confiança da mãe e orientar medidas de estimulação da mama. Uma medida de estimulação da mama que a gente pode estar estimulando para essa mãe é a translactação. Aqui tem uma foto. A translactação é um sistema de nutrição suplementar, ou seja, vai ser colocado um recipiente entre as mamas da mãe com leite, preferencialmente leite materno, tá? Nesse recipiente. Vai ser conectado ao mamilo por uma sonda. Isso vai ser muito importante por dois fatores. Além do bebê estar sugando e sendo saciado, né? Vai ser muito importante também para a produção do leite, estimulação da mama, como a gente já falou, para a produção dos hormônios. É de extrema importância, a gente pode estar estimulando, sim, a translactação ocorrer. Intercorrências, são inúmeras as intercorrências que a mulher pode passar nesse período. Aqui a gente listou algumas, mas a gente precisa estar, de fato, de olho nessa amamentação para saber se essa mulher está passando por alguma intercorrência ou qual é a intercorrência que a mulher está passando
Então, a gente precisa estar sempre de olho nessa mãe. Sensação de hipogalactia. A maioria das mães, a maioria das mulheres, vão produzir quantidade suficiente de leite para a criança. Mas, assim, a gente precisa também estar dando um estímulo, né? Uma pega correta, aumentar a frequência de ordenha. Então, tudo isso a gente precisa estar passando para a mãe, para que não ocorra ela mudar, né, o leite, introduzir uma fórmula para essa criança. Fissuras ou rachaduras podem ocorrer também pela pega incorreta, né? Então, a gente precisa estar orientando o que fazer nesse momento. A pega correta, evitar sabão no seio, álcool, ou qualquer outro tipo de hidratante, né? Massagear as mamas com calma, retirar um pouco desse leite, pode ser antes da mamada também, né? E mostrar para ela que realmente é possível, mesmo com rachaduras ou então fissuras, acontecer essa amamentação. As mamas engurgitadas. Quando acontece as mamas engurgitadas, é normal que o seio fique mais cheio mesmo de leite. Mas quando a pele fica esticada, fica endurecida, com caroço, aí é sinal de leite empedrado, que é o engurgitamento. Ou seja, a gente precisa falar com ela fazer amamentação livre demanda, tirar um pouco do leite, fazer massagens circulares, porque tudo isso vai ajudando na descida do leite e aí também no esvaziamento das mamas, tá? Mas a gente precisa avisar com antecedência para não deixar o leite empedrar. Bloqueio dos ductos. Os ductos lactíferos, eles vão ser os canais pelo que o leite passa, né, na mama. E aí, por alguma razão, ele deixou de ser drenado. Pode ser ficado muito tempo passado entre uma mamada e outra. Isso pode acontecer também, bloqueio nos ductos. E aí, a gente tem que falar com ela sobre a técnica adequada, mamadas frequentes, massagem, praticamente igual aos que a gente já falou também, né? E inflamação, mastite. Por quê? A inflamação, ela pode gerar uma infecção. Então, a mãe, ela precisa ficar de olho. Só que na inflamação, ela vai sentir dor, ela vai sentir mal-estar, ela vai sentir febre. Então, ela realmente precisa procurar um profissional de saúde, né, para ser ajudada da melhor maneira possível. E quando essa mãe se ausenta ou volta a trabalhar, o que ela pode estar fazendo? A técnica de ordenha. Ou seja, ela vai te retirar o leite. Mas a técnica de ordenha, ela precisa seguir os passos de forma adequada, né? Então, a gente precisa estar ensinando como realizar a ordenha para essa mulher. E vamos lá. Como retirar, armazenar e oferecer o leite materno. Devem ser preparados os frascos para guardar o leite, ou seja, esses frascos precisam ser higienizados, se preparar para retirar o leite do peito. A mãe também precisa ter boas práticas nesse momento de higienização, para se preparar para retirar o leite do peito. Ela precisa estar em um local que contribua, isso é um lugar calmo, às vezes até sozinha, com mais tranquilidade, né? Às vezes ela mesmo pensando, ela amamentando o filho, já no pensamento mesmo, aquele momento ser importante também para ela, mesmo sendo na ordenha, certo? Fazer a retirada manual do peito, guardar o leite retirado nesse recipiente que foi previamente higienizado e oferecer o leite à criança. A técnica de ordenha, caso a mulher volte ao trabalho, a gente pode estar falando com ela para realizar essa ordenha semanas antes, né? Não precisa fazer logo um dia anterior ou no dia que ela for voltar ao trabalho. Pode fazer antes e armazenar, colocar na geladeira, congelar o leite. Então, é importante que essa técnica de ordenha ela seja explicada da melhor maneira possível para a mulher. Essa mãe, ela também pode optar por fazer ordenha porque a mama está muito cheia, e aí ela está se sentindo desconfortável, né? Então, ela pode também estar realizando a ordenha. Se ela for ficar distante por algumas horas, ela também pode estar realizando essa técnica. Aqui eu trouxe algumas imagens também do guia, ele também explica sobre a ordenha. A gente pode ver o quê? A massagem da mama,
A massagem, ela vai ser feita com a ponta dos dedos, como está mostrando aqui na imagem para gente, ou palma da mão, de forma circular. Começa na areola, tá? E aí, firmando os dedos, empurrando a areola para trás, é o segundo passo, o próximo passo que a mulher vai estar fazendo para ordenhar o leite. Os dedos em C, ela vai colocar o polegar perto da areola e na parte de cima do peito para fazer o quê? A retirada do leite, né? Muito interessante também a gente está passando imagens para ela, porque às vezes só falando ela não consegue entender de forma adequada, mas às vezes a gente mostrando em imagens ou até mesmo ela buscando guia, ela consegue entender melhor também como realizar essa técnica de ordenha. Restrições ao aleitamento materno. Quando não é indicado essa mãe amamentar, né? Mulheres infectadas pelo HIV, uso de medicamentos e drogas, alguns medicamentos e drogas, crianças portadoras de galactemia, que é uma doença rara, que ela não pode ingerir leite humano ou qualquer outro que contenha leite. E as mulheres que estão em tratamento com quimio ou radioterapia também. Como a gente pode promover a amamentação? Como a gente pode promover tudo isso que a gente falou durante a aula? A gente pode promover não só quando esse bebê nasce, né? A gente pode começar a promover essa amamentação logo nas primeiras consultas pré-natais. A gente já pode falar sobre orientação, a gente já pode dar orientações no pré-natal sobre a amamentação. A nossa assistência começa ali, logo nos primeiros dias de escuta, de acolher realmente essa mulher, né? Porque às vezes ela descobriu que está grávida, fica meio sem saber o que fazer, já fica pensando no aleitamento. Então, logo no pré-natal, a gente precisa já dar essas informações para a mulher. Grupos de apoio também são muito importantes. E às vezes ela uma troca de conversas muito importante entre as mulheres, né? Na maternidade, na enfermaria, de extrema importância ter conhecimento mesmo ali entre as enfermeiras, em todos os profissionais, que essa amamentação seja feita de forma correta, até mesmo para Golden Hour, né? Estimular logo nas primeiras horas ali, na maternidade ou na enfermaria, estimulem esse aleitamento materno. E também no retorno das consultas do puerpério, né? E eu acho que é muito importante também essa última fase, porque a gente vai estar fazendo um acolhimento e uma escuta muito importante para essa mulher que ela precisa após o nascimento do bebê, né? E a gente precisa levar informações de qualidade, deixar ela segura e saber, mostrar mesmo para ela que ela não está sozinha. O grupo de apoio do Nesan também ele é muito importante. O Nesan ele tem um Instagram, ele tem um site que vocês podem estar entrando. Ele tem rodas públicas mensais, né? Sobre o aleitamento. Tem uns vídeos interessantes que vocês também podem estar procurando, buscando. Vou deixar aqui algumas cartilhas que eles colocaram no site sobre cuidado com a mulher que amamenta, sobre a amamentação e dúvidas sobre a amamentação também. Se vocês quiserem também, é só apontar o celular aqui no QR Code e vocês vão conhecer esse material e, né, já logo no celular conseguem dar uma olhadinha aí. E aí eu gostaria de deixar uma mensagem final. A amamentação ela vai ser influenciada pelo meio que a nutriz está inserida. Ou seja, eu falei várias vezes durante a aula sobre a rede de apoio. A rede de apoio ela é muito importante nesse momento. Então, a gente precisa acolher e ouvir essa mulher em todas as consultas, porque essa rede de apoio ela pode ter muita influência no aleitamento materno. Então, além da gente falar com a mãe, mostrar para a mãe a importância do aleitamento materno, a gente também precisa ter um contato com essa rede que essa mulher vai ter. Às vezes é um marido, às vezes é uma mãe, às vezes é a avó. Então, a gente precisa realmente conhecer essa rede de apoio que está por trás dessa mulher, porque isso vai influenciar
muito. A gente não vai estar em casa com ela, né? Então, a gente vai estar em alguns momentos com ela. E nesses momentos que a gente está, a gente precisa fortalecer essa importância do aleitamento materno, dessas intercorrências, se vierem a acontecer, o que fazer, né? Isso tudo é muito importante. A amamentação bem-sucedida não basta que ela opte pelo aleitamento materno, como eu acabei de falar. Ela deve estar inserida em um ambiente que apoie a sua decisão. Então, a gente precisa ter contato com essa família e também mostrar o quanto ela é importante para o bebê, né? O quanto o aleitamento materno é importante para o bebê. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado da aula.